Domingo tem um jogaço, São Paulo e Corinthians. Vamos relembrar um pouquinho? Cerca de 80 anos de tradição, de duelos, de confrontos. Rivalidade histórica que só tem crescido ao longo dos tempos. Clássico emocionante, um rival sempre à altura, um rival sempre com uma torcida muito vibrante. Isso era um jogo sempre difícil, não era fácil, era um clássico bem disputado, né? O São Paulo tinha uma boa equipe, né? O Corinthians também tinha. A tradição, a rivalidade, embora naquele tempo tinha uma rivalidade um pouco menor. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians era muito mais, porque a semana já começava a tumultuar. Lógico que havia rivalidade contra o Palmeiras, mas a rivalidade contra o São Paulo era sempre diferenciada, muito mais forte, até porque eu venho da década dos Menudos e tal, e aquele time forte que tinha o São Paulo. Para nós em São Paulo, né, realmente o Corinthians que é o adversário mais difícil. Mas o Corinthians sempre tem o diferencial da torcida, né? O clima já era diferente, né? Quando se enfrenta o Corinthians, o clima é outro, porque a torcida corintiana tem um papel fundamental dentro do espetáculo. Corinthians e São Paulo, é uma rivalidade ou eles são inimigos? A rivalidade tem que ser ali dentro da partida, dentro do estádio. O São Paulino virou inimigo do corintiano e o corintiano virou inimigo do São Paulino, porque eu acho isso extremamente ridículo. E hoje em dia, com alguns presidentes até trocando algumas palavras um pouco mais, para incendiar um pouco mais o ambiente, acabou ficando uma rivalidade muito mais crescente. Exageros em todos os sentidos, inclusive na qualidade dos personagens que participaram desse clássico, apelidado pela Gazeta Esportiva de Majestoso. O jogador, ele não tem essa noção do que representa Corinthians e São Paulo. Ele não sabe o que é um clássico, o que representa para o torcedor, sabe? Que no domingo, quando a gente jogava, a gente queria ser o escolhido para ir na mesa redonda. Primeira grande decepção com o Corinthians, assim, jogando contra o Corinthians, foi a final do Brasileiro de 90, né? O Corinthians ganhou os 2 jogos da final, merecidamente. Acho que o São Paulo estivesse jogando até hoje, não conseguiria ganhar naquele time. O primeiro jogo foi 1-0. Pá, eu bati a falta e o Simão fez o jogo. O primeiro jogo da final contra o São Paulo eu fiquei de fora. E jogou o Mauro. E o Mauro jogou muito bem. O jogo, o Nelsinho Batista optou para o segundo jogo deixá-lo. E eu entrei no decorrer da partida. No primeiro jogo era para ser uns 4 para nós. Só eu perdi 2 gols. E no segundo jogo, nós não deixamos o São Paulo jogar. E nós ganhamos um jogo de 1-0 contra o Panzinho, fazendo o gol do título e sendo marcado como um dos grandes ídolos da história do Corinthians. Jogada bonita de ataque do Corinthians. Olha o Tupã na área. Fabinho. É gol! Mas logo no ano em seguida nós demos a volta por cima e ganhamos o Paulista em cima deles, né? Foi uma final emocionante também. O primeiro jogo, 3 gols do Raí. Então foi uma festa bem bacana também. Boa bola para Raí. Caminhou para o pé direito, chutou e é gol. Fazendo toda catimba em cima do Raí. E é gol! Já veio o tiro de canto do São Paulo. Raí, gol! Por exemplo, ia jogar contra o Raí, a gente tinha medo do Raí, cara. A gente tinha medo do Leonardo. Medo assim, até um certo ponto, porque a gente tem que lidar muito com medo. Épocas que o Campeonato Paulista era muito competitivo. Decisão, né, do Campeonato Paulista e acabei fazendo 2 gols no São Paulo, em cima do Valdir Pérez, né? No meio das pernas do Valdir, até hoje, onde você vai, o pessoal, pô, e aquele gol debaixo da perna do Valdir, tá? E quando eu encontro o Valdir, a gente brinca, mas nem fala mais nada disso aí, não, cara. Porque ele entrou na área, assim, eu saí com os 2 pés para dar um carrinho nele, pegar a bola, né? Ele foi mais rápido que comigo, meteu a bola no meio das minhas pernas, fazendo, acho que o segundo gol do Corinthians numa das partidas. Golaço de Birubiru entre as pernas de Valdir Pérez. E depois, no Corinthians, teve uma decisão em São Paulo, com o São Paulo, que foi em 87, e que o São Paulo ganhou 2-1. Nós empatamos a primeira partida
Não, perdemos a primeira partida 2-1 e empatamos no 0-0, aí o São Paulo com a vitória de 3 pontos, mais um que empatou, praticamente foi o campeão paulista daquele ano. A chegada de Lê, Barbante! São fáceis, e nessa fase que a gente ganhou, né, com Miller, Lé, como eu falei, esse time era bom, né, então a gente acabou levando vantagem, mas são épocas, são fases. Uma recente aproximação entre os clubes deu jogo. Pato trocado por Jadson. Contudo, por acordo mútuo, um não pode enfrentar o outro nesse ano. Não, eu acho que deveria jogar os dois, né? Eu deveria jogar os dois, porque é uma pena. O Pato é muito importante para o São Paulo. Eu acho que as duas diretorias, colocando dois jogadores, dois craques que poderiam colocar um pouco mais de qualidade na partida, eu acho que chamaria mais o público. A partir do momento que o clube dispensou o jogador, não quis ficar, ele poderia jogar contra qualquer time. Eu acho que eles colocam na cláusula para um não querer o outro, sacou? Mas não por causa do jogo. É medo, às vezes, por exemplo, o Pato fazer um gol no Corinthians, o Jadson e um dos dois times ganhar o jogo com esses gols. No próximo dia 21 de setembro, Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na Arena em Itaquera. Um clássico inédito. Quem chega mais forte? Tem favorito? O São Paulo, individualmente, tem um time melhor, mas jogando na Arena da Corinthians. Clássico, ainda mais no jogo no estádio do Corinthians, tem tudo para ser um jogo pegado e jogado. Esse negócio de favorito em clássico não existe. Vamos estar lá, sem dúvida. Vamos estar lá torcendo. O segundo turno começa agora, então quer dizer, agora não pode bobear, ninguém pode bobear. É domingo e mais uma vez, com o perdão da brincadeira, o bicho vai pegar. Flor!